Quero cumprimentar Sua Excelência, senador Cristóvão, dizer que para mim é muita honra estar aqui, não podia estar ausente dessa fala, dessa audiência importante, assinada por ele, por mim, pelo nosso senador Regufe. Eu estou, nesse momento, presidindo a audiência pública das rádios e TVs comunitárias. Todo mundo sabe a importância das rádios e TVs comunitárias para o Brasil. Eu sou o vice-presidente da Frente Parlamentar Mista das Rádios e TVs Comunitárias. Tive a gentileza da senadora Regina Souza, que me permitiu que eu aqui pudesse vir para poder fazer essas poucas palavras. Eu tenho a honra de ter comigo minha carteira de aluno da UNB, por meus 4 anos e meio que eu tive lá como um aluno de engenharia elétrica, de ter minha carteira do CREA com minha identidade como engenheiro eletricista devidamente formado na UNB, na Universidade de Brasília. Minha turma foi em janeiro de 78, concluindo-se em fevereiro de 1982, num momento bastante diferente do Brasil naquele momento. Quero cumprimentar nosso nobre senador Cristóvão, e para mim e para o senador Regufe foi muito importante assinarmos juntos essa audiência pública, a doutora Márcia, nossa reitora, a quem eu quero cumprimentar, magnífica senhora Márcia Abraão Moura, dizer que é com muito carinho, porque a senhora também é uma aluna da UNB, né? Temos a senhora hoje como reitora, o nosso vice-reitor da Universidade de Brasília, senhor Henrique Uelva, o sobrenome é meio complicado, mas é Unterboim, eu acho que é mais ou menos isso, né? Professor, quero cumprimentar o professor emérito do Instituto de Ciência Biológica da Universidade de Brasília, senhor Isaac Reutemann, né? Parabéns. E o ex-reitor da Universidade de Brasília, nosso querido, sempre eterno do direito achado na rua, uma pessoa que nós admiramos, né? Nosso nobre José Geraldo de Souza, né? Que bem defende o direito das pessoas menos favorecidas, o direito daquelas pessoas que muitas vezes não têm voz, né? De se pronunciar e de ter realmente uma presença digna nos ambientes. Então, obrigado, professor José Geraldo, pela sua existência, pelo seu direito achado nas ruas e pela sua pessoa maravilhosa que sempre o é. Esta é uma data muito especial. Comemoramos hoje o aniversário de 55 anos da Universidade de Brasília. Orgulho dos filhos dessa cidade e dos adotados por essa terra. Mas não só isso. A UNB é uma universidade de referência nacional e internacional. Orgulho para o Brasil. A história da UNB confunde-se com a memória da própria cidade de Brasília. Criada em 21 de abril de 62, a partir de um decreto do então presidente João Goulart, a Universidade de Brasília tinha um honroso e desafiante propósito de reinventar o ensino superior no país. Não era mais suficiente um ensino baseado apenas na transferência de conteúdo, uma educação hierárquica e limitadora. Era preciso um novo modelo, um modelo em que os saberes se entrecruzassem e os profissionais formados estivessem enganjados na transformação do Brasil. Para tamanho desafio, seria necessários mentes de talento em comum, verdadeiramente personalidades inquietas, como Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, Vitor Nunes Leal, Frei Mateus Rocha, Atos Bulcão, Oscar Niemeyer, e, por que não, Cristóvão Buarque, por que não Zé Geraldo, por que não Moff, por que não todos que passaram, Timothy, todos que passaram por lá, Ivan Toledo de Camargo, meu colega de turma, que fez comigo os 4 anos na UNB, e agora a nossa querida reitora Márcia Abraão. Então, é uma história muito importante construída na UNB, que pessoas humildes como a mim, vindo do interior, lá de Corumbá, de Goiás, conseguiram chegar aqui, estudar com dificuldade, passar, fazer um curso superior dificílimo, porque engenharia elétrica, na minha época, era o 3º curso mais difícil e mais concorrido da UNB. Naquela época era medicina, odontologia e engenharia elétrica. Os tempos mudam, né? E eu sei o tanto que tive que ralar para ser um aluno da cadeira de engenharia elétrica da UNB. E o tanto que valorizo essa possibilidade que Deus me permitiu de poder ter, logo que concluir meu curso, fui aprovado no concurso público para trabalhar na Eletronorte, trabalhei 3 anos e meio na Eletronorte, depois fui aprovado em outro concurso público para trabalhar na SEB, onde trabalhei 27 anos, depois fui aprovado em outro concurso público
para trabalhar no Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, onde eu trabalho esses 10 últimos anos, né? E sou senador da República nesses dois anos que se passaram, sou senador por esses 2 próximos anos. Ontem fui indicado relator da CPI da Previdência. Eu sei o tanto que a CPI da Previdência é um assunto importante para todos nós, inclusive quero que meus colegas da UNB se sintam também relatores comigo, que me ajude a provar que essa caixa toda de rombo da Previdência não é culpa dos trabalhadores, não é culpa dos servidores públicos e não é culpa daqueles que todo mês têm seu contra-cheque pago rigorosamente os seus impostos e as suas obrigações contratuais, e que nós temos que ver formas mais adequadas para superar o rombo da Previdência e comprovar quem de fato deve ou deixa de dever. Então, meus colegas da UNB, estou fazendo um parágrafo aqui, um parênteses, dizendo que nós temos um desafio pela frente desses 4 meses da CPI da Previdência instalada ontem, que eu sou o relator, o senador Paulo Paim é o presidente, e vamos contar com todos o nosso país para que a gente possa, de fato, demonstrar a real situação da Previdência no Brasil. É uma equipe de notáveis, sem dúvida, a equipe dos formadores da UNB. Darcy Ribeiro é um exemplo para todos nós. Escolhido a dedo pelos 2 primeiros pelos 2 primeiros, compôs esse time histórico, né? Essa turma aí. Cientistas, artistas e professores das mais tradicionais faculdades brasileiras passaram a lecionar na nova Universidade de Brasília, na nova Universidade Federal do país, alimentando os sonhos daqueles que buscavam um Brasil mais justo. Então, nosso nobre Darcy Ribeiro e nosso nobre Anísio Teixeira escolheu a dedos grandes nomes desse país para introduzir a UNB nessa grande universidade que ela é, que naquele período já era destaque e hoje cada vez mais se destaca na sociedade. Entre eles, faço uma pausa para lembrar o saudoso Pompeu de Souza, nosso senador, amigo aqui dessa casa, né? Ex-senador que muito honrou esta casa e baluarte da luta pela democracia e liberdades. Enfrentou a ditadura e as ameaças que lhe fazia o então capitão que estava investido de reitor da UNB, que nós enfrentamos duro para que o Cristóvão fosse eleito nosso reitor na UNB, logo em seguida, depois que a democratização foi constituída. E o Cristóvão fez um trabalho extraordinário junto conosco, aluno daquela universidade, para que realmente a UNB viesse para o rumo de Darcy Ribeiro, para o rumo de Anísio Teixeira e continuasse a sua trajetória. Eu lembro que meu irmão, aluno de medicina, quantas vezes enfrentaram o King Kong e outros baluartes da ditadura que foram para dentro da UNB impedir que os alunos da Universidade de Brasília fizessem o seu real trabalho para garantir a democratização da universidade. Senhoras e senhores, a história deste país é marcada não só por sonhos de equidade, mas também por períodos de injustiças e violência. Em nossa história tivemos mais ditaduras que períodos democráticos, mais golpes que eleições. Com o golpe de 64, ainda muito jovem, a Universidade de Brasília passa então por uma grave crise, com episódios marcantes de violência e repressão. Em outubro de 65, 223 professores pedem demissão como resultado direto da dispensa arbitrária e abusiva de 29 docentes. A justificativa era que a UNB havia se tornado um centro de manifestações e revoltas contra a ditadura. Estavam profundamente equivocados. A UNB era um ponto, sim, de resistência e democracia em prol da cultura, em prol desse país que nós cada vez trabalhamos para construir e fazer dele grande nessa casa, e que tem o orgulho de estar ao lado do senador Cristóvão, ao lado do senador Regufe, nessa casa, defendendo a ética, defendendo o bom senso e defendendo os caminhos adequados para o nosso país. A duras penas, porém, após esse triste período de opressões, a Universidade de Brasília foi retomando seu lugar de destaque no ensino superior brasileiro, consolidando nosso interior como um polo de conhecimento para o restante do país. Maior Universidade Federal do Centro-Oeste, dona do 4º maior orçamento da União, ficando atrás apenas da UFRJ, da Universidade Federal de Minas Gerais e da UFF Fluminense. A UNB tem hoje mais de 30 mil alunos, 150 cursos de graduação, além de colecionar boas notas em avaliações nacionais
e internacionais. Eu tenho a honra de ter 3 filhas minhas, uma já formada em Direito, outra estudando Engenharia Florestal, entrou para Ambiental, mudou para Florestal, e outra que entrou para Direito e mudou para Letras Francês, porque assim ela entendeu melhor, tá certo? Estão na UNB. Então, porque a UNB é excelência e merece todo o nosso respeito e nossa consideração. Caros senadores, caros convidados, é verdade que a Universidade de Brasília foi criada em um impulso inovador e mesmo transgressor, como deve ser próprio dos estudantes, daqueles que compõem uma nova geração. É esse mesmo impulso de renovação e modernidade que hoje caracteriza a UNB. A Universidade de Brasília foi a primeira federal a adotar um sistema de cotas raciais para ingresso nos cursos de graduação, ainda em 2004. Esse sistema inspirou a criação de outros tantos Brasil afora. É a única do país com um programa de mestrado para povos tradicionais, que já beneficiou mais de 70 indígenas, quilombolas, raizeiros, entre outros. Uma iniciativa que inspira dirigentes de universidades em todo o mundo. Então, isso faz, Cristóvão, que a história que o senhor, que eu, tantos outros ajudamos a construir, realmente está cada vez mais no caminho certo. Por isso que, mesmo em prejuízo, lá a audiência pública da CCT, e ainda que nem fui votar ainda na CREC, sou membro dela também, eu tive que vir aqui fazer essas breves palavras. Para concluir, a UNB também expandiu suas instalações físicas para além do centro da capital, abrindo novos campi em Planaltina, Gama e Ceilândia. Favorece diretamente desse modo a população de baixa renda da cidade, seja aqueles que querem estudar na universidade, seja os que buscam os serviços oferecidos na forma de extensão acadêmica. Isso para citar somente algumas das conquistas recentes colecionadas pela nossa homenageada. Comemorar, portanto, os 55 anos da Universidade de Brasília é celebrar uma parcela importante da história de Brasília, da história do Brasil. Obrigado a todos, e saiba, doutora Márcia Abraão, que eu, como coordenador da bancada federal do Distrito Federal desse ano, indicado, tendo essa honra de ser indicado pelo senador Cristóvão e pelo senador Regufe, para representar a bancada federal, os 3 senadores e os 8 deputados federais nesse período, tudo que nós pudermos fazer, eu, senador Cristóvão e senador Regufe, para colaborar, para que a UNB continue sendo essa excelência, para que a UNB possa ter seus campi de Planaltina, do Gama, de Ceilândia, cada vez mais consolidados, para que a gente possa, de repente, tornar aquele sonho da população do Paranoá, de ter um campo avançado da UNB, realidade, para que a gente possa resgatar o HUB, para ser aquela excelência que sempre foi o HUB, que era saúde complementar para o Distrito Federal, que quantos de nossos já passaram pelo HUB, inclusive eu, que estou aqui falando por vocês, quando precisou. Então, estamos à disposição para sentar, para estarmos juntos com a comunidade da UNB, seja com a reitoria, seja com os professores, seja com os alunos, seja com os pesquisadores, para colaborarmos. Então, conte com a gente. Foi me dado também a tarefa de ser presidente da Comissão Senado do Futuro, uma importante comissão dessa casa, idealizada por esse nobre professor, senador Cristóvão Buarque, para similar um exemplo que vem do Chile, onde essa comissão é uma das comissões mais importantes do Senado chileno, e nós instalamos aqui. Eu, então, enquanto presidente dessa comissão, quero invocar aos professores da UNB, vamos para essa comissão, vamos ser parceiro nosso aqui no Senado, nessa Comissão Senado do Futuro, fazer grandes fóruns de debates futuristas, com relação à questão das energias renováveis, com relação à questão da nova democracia, com relação à questão dos direitos humanos, com relação às várias questões inerentes aos jovens, aos estudantes e à qualidade que a gente precisa cada vez maior da educação, do trabalho, da segurança e da saúde em nosso país. Então, a Comissão Senado do Futuro está aqui disponibilizando à UNB uma parceria para a gente aproveitar esse espaço que o Senado oferece para nós juntos, já que a UNB tem um filho seu, um aluno seu, como presidente da Comissão Senado do Futuro nesses 2 próximos anos. Ela foi idealizada pelo nosso eterno reitor, senador Cristóvão Buarque, e juntos podemos fazer dali uma caixa de referência, de discussão para o Brasil inteiro. Muito obrigado, um forte abraço a todos e conte comigo, senador Hélio José, do Distrito Federal. Forte abraço.